vai se referir à mensagem Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? O que é Reino de Deus? A gente já falou aqui, no tocante ao Reino de Deus. Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos será acrescentado. Aí vem aquela grande pergunta assim. Poxa, nós estamos numa época de pandemia. Preste bem atenção, porque eu creio que Deus vai falar muito no seu coração. E nessa época de pandemia, a maioria das pessoas está desempregada, está conforme a oração que a gente faz, aflito, sem ideia, sem razão, porque nem mente direito eles não têm. Muita gente aí está totalmente aterrorizado com a situação. Então, o que acontece? Glória a Deus. Aqui no capítulo 13 de Lucas diz assim: então Jesus começou novamente a ensinar-lhes a respeito do reino de Deus. Jesus que estava ensinando. Por que se parece um reino? Perguntou. Jesus dizendo assim, mais ou menos Jesus estava dizendo assim, o que eu posso comparar para eles entenderem? Jesus estava falando dessa maneira. O que eu posso comparar o reino de Deus para eles entenderem? Jesus pensando e falando aqui. Nova Bíblia Viva. Aí ele falou, ele é como uma pequena semente de mostarda, plantada numa horta, logo se transforma numa árvore em que as aves fazem seus ninhos em seus ramos. Mais uma vez Jesus perguntou, o que posso comparar o reino de Deus? O que posso comparar o reino de Deus? Isso é para vocês entenderem bem. É como o fermento que uma mulher mistura com 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha. A mulher vai lá e mistura o fermento, até que o fermento se espalhe em toda a massa. O que o fermento faz? Ajuda a fazer o quê? Crescer, né? Fermento, você aplica o fermento num bolo, é uma quantidade, aquele bolo cresce. Jesus queria que os discípulos e todas as pessoas que estivessem ali entendessem como é o reino de Deus. O reino de Deus é algo que é plantado no coração do homem através da palavra de Deus e que é como um fermento colocado em 3 porções de farinha e só tende a crescer o reino de Deus. Mas isso, se a gente der ouvido à palavra de Deus e der crédito à palavra de Deus, esse reino cresce. E quando o reino de Deus cresce nos nossos corações, sabe o que acontece? Reino de Deus envolve tudo que é bom, porque é reino de Deus. Eu já falei do reino de Deus em outras passagens, mas agora nós estamos falando de uma maneira que Jesus queria que o povo entendesse o que é reino de Deus. Gente, o reino de Deus é algo maravilhoso para a vida de vocês. E o reino de Deus está no meio de vocês. Está entre vocês. Ele queria dizer, ele veio trazer aquele reino para eles. E o reino de Deus é farto. O reino de Deus tem de tudo que você quer, que você precisa, porque você já viu um reino de Deus onde as pessoas passam fome, são miseráveis, as pessoas não têm roupa, as pessoas são nus, são mendigos nas praças. Você já viu um reino de Deus
Já imaginou o reino de Deus? Deus, reino. Você já imaginou essas duas palavras? Ou com essa imagem que eu estou falando? Já imaginou? Não existe. Reino de Deus é reino de um Deus todo-poderoso que tem tudo para te oferecer, para te dar. Só que ele queria que todos entendessem dessa maneira. Que quem aceita o reino de Deus no seu coração e luta para conquistar o reino de Deus no seu coração, essa pessoa não vai ter falta de nada. Tipo assim, que nem lá no Salmo 23, ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem pessoas que dizem assim, nada me faltará, nem a desgraça, nem a peste, nem a doença. Nada, isso aí é nada. Isso aí é nada, tá entendendo? Isso aí é nada. Porque o reino de Deus é abundância, é misericórdia, é saúde, é paz, é alegria, é conversão, é felicidade, é você viver bem, tranquilo, mas não é fácil. Quando a gente fala de reino de Deus, quando a gente quer falar do reino de Deus, Satanás, que é opositor, que faz oposição a esse Deus tão maravilhoso que quer nos dar o reino, quer nos favorecer com esse reino. Minha avó dizia assim, me lembro da minha avó, eu pequenininha, minha avó dizendo, nesse mundo será reis, no outro será reis coroado. Você pode até dizer, não, eu quero salvação, quero libertação. O reino de Deus tem salvação, tem libertação, tem conversão, tem tudo. Agora eu te pergunto, meus amados, eu te pergunto, meus queridos, se haver uma guerra pior do que essa que está aí, porque a palavra de Deus, ela nos confirma isso. O cristão tem que viver pela palavra. O cristão tem que acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus só confirma que os sinais estão aí e vai ficar cada dia pior. Por acaso, nós não vamos precisar desse reino de Deus no nosso coração? Para que a gente possa resistir toda a pressão, entre aspas, que o diabo quer colocar na nossa vida, pronto a nos derrotar, nos destruir. Claro, a gente vai precisar desse reino. Olha, na guerra, a gente vai precisar de cobrir alguém e de ser coberto também. Então, esse reino de Deus está entre nós para nos abençoar em todas as circunstâncias. Porque ele vai dizer na palavra dele, vai se cumprir. São os sinais da minha volta. Teve a pandemia de vírus mortais antigamente, que as pessoas não falavam tanto na volta de Jesus, porque não era tão promissor. Mas hoje em dia, tudo está levando a crer que os dias são contados. Não podemos afirmar que vai ser amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, porque a palavra de Deus diz que nem Jesus sabe. Só que nós temos que conquistar esse reino para nós. O povo de Deus, ele vai ter escape. Ele vai ter como escapar. Porque na última hora, quando ele não estiver mais aguentando, vem o Senhor Jesus e rebata a igreja dele. E Deus me deu 3 reflexões aqui para me falar para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite. É tempo de falar do reino de Deus. É tempo de dar ouvido às coisas humildes que de nada sabem. Euzinha aqui, eu nada sei. Mas se eu não orar, se eu não buscar a presença de Deus, nem fosse eu tenho para estar aqui no lugar de oração aos domingos. Porque Satanás é doido para me passar uma rasteira. É doido para mim parar com isso aqui e fechar essas portas. Ninguém vir mais aqui. Entendeu? Ele é doido.
E quando ele não faz de uma maneira, ele vai fazer de outra, e vai tocar até naqueles que Deus tem visão para eles. Porque a gente tem que aprender a vencer, meus amigos. A gente tem que aprender a vencer, meus amados. Se a gente não aprender a vencer, como que a gente vai persistir, prosseguir em meios do caos que está por aí? Ah, mas essa pregação é terrorista. Não é terrorista. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus está escrito que nós estamos nos princípios dos dias maus. É só princípio. É só princípio. Então, é tempo de falar do reino de Deus. Jesus, naquela época, ele queria plantar esse reino de Deus, mas quem se convenceu e quem se converteu deste reinado, que não era desse mundo, tanto é que ele morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Ele disse: eu vou descer o abismo. Ele pegou a chave da vida lá no abismo e trouxe de volta. Disse: eu ressuscitei. Eu ressuscito para te dar vida e vida com abundância. Então, amado, pensa bem. O que o Espírito Santo de Deus quer falar para você? Ele se preocupa com o estado da sua alma, que é salvação e libertação. Ele se preocupa com o estado da sua pessoa que precisa viver nesse mundo, como você vai viver desempregado, como você vai viver sem recurso e sem noção, mendigando pão. A palavra de Deus diz: ontem eu era moço, hoje eu sou velha. Eu posso dizer igual o salmista Davi, mas eu nunca vi a descendência do Senhor mendigar o pão. Mas isso é para quem tem o reino de Deus no coração. Porque o reino de Deus no coração, a bênção vem de um jeito e maneira. De um jeito ou do outro vem a bênção. Vai acontecer, porque quem está no controle para te abençoar é o Deus que tudo pode. E esse Deus que tudo pode, ele não está contando com o seu dízimo para te abençoar, ele não está contando com a tua oferta, não, ele está contando com o teu coração, porque é dia de Deus falar aos corações. Nós estamos vivendo um tempo onde o Espírito Santo de Deus está chamando corações, porque ele não quer que ninguém se perca, meus amados. Ele não quer que você fique por aí perdido, com medo da situação, com medo das faíscas do inferno de Satanás que está sobre o mundo. Glória a Deus. E também tem uma passagem aqui que está escrita em Marcos capítulo 10, que o Senhor também me deu para falar com vocês. Essa passagem ela é muito interessante, porque Jesus estava num certo lugar e as mães estavam trazendo os seus filhos para verem Jesus. Porque as mães daquela época, elas também era uma lei opressora, uma lei que oprimia, entendeu? Elas passavam por certas opressões. Em falando do Messias, ouvindo falar do Messias, elas queriam vir trazer os seus filhos para o Messias abençoar. E o que os discípulos faziam? Quando as mães vinham com a criança, os discípulos: bota essas crianças para lá, não deixe essas crianças incomodar o mestre, não. Essas crianças estão incomodando. Marcos capítulo 10, versículo 14. Mas quando Jesus viu o que estava acontecendo, ficou muito indignado. Jesus ficou indignado com aquilo. Indignado, olha. A palavra de Deus, Nova Bíblia Viva, diz que Jesus ficou muito indignado com aquilo. Você já viu alguma pregação falar que Jesus se indignou-se? Poucas pregações eu ouvi falar, mas ele se indignava, ele ficava triste quando ele via as coisas
sair fora do controle dele. Porque Deus tem o controle de tudo. Deus quer que todos estejam bem na presença dele. Deus não quer que ninguém passe por aflições. E nem também seja prisioneiro. E nem também perca a sua condição de ir e vir. Então, quando ele viu que aquelas crianças estavam sendo impedidas, a palavra de Deus vai nos dizer que ele ficou muito indignado com os discípulos e disse: deixe que as crianças venham a mim, porque o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a uma criança. Agora você notou como é que o reino de Deus é importante. Olha, uma criança nasce, o reino de Deus é cheio de confiança. Para você ter o reino de Deus, você precisa ter confiança e acreditar que realmente você está sendo guardado e protegido em todas as situações. Esse é o infinito do reino de Deus. Que você tem que ter fé, a consistência da fé. Olha, uma criança é um inocente. Uma criança quando nasce, o que acontece? Se a mãe não der mamar para a criança, não der o leite materno, e se uma pessoa não pegar aquela criança, às vezes até jogado fora, no lixo, conforme está hoje em dia, a guerra, o espírito do diabo fustigando as crianças através do ventre, mesmo quando nasce, as mães jogam no lixo. Então, o que acontece? Se o Espírito Santo de Deus não protege aquela criança, desde aquele momento que ela foi abandonada, essa criança não vai se criar. Se a mãe não der leite materno a essa criança não vai se criar naturalmente, normalmente, dizendo: eu tenho mãe, minha mãe me amamentou, eu tive mãe. Essa criança não vai ser criada naturalmente, ela vai ser criada aos trancos e barrancos. Mas para você ter o reino de Deus, você tem que ser como uma criança, não como essa criança sofrida, mas como uma criança abençoada, que sabe que está diante do reino de Deus, que está com o reino de Deus no seu coração, e que ela conta com Deus que tudo pode em qualquer momento, em qualquer situação, que não vai lhe faltar nada. Olha o reino de Deus aí sendo expressado de uma maneira. Então ele fala para os discípulos: olha, todas as pessoas que receberem o meu reino, elas só vão receber o reino se elas se humilhar, se tornar pessoas humildes, se converter e se tornar como uma criança indefesa. Então é hora agora de falar sobre o reino de Deus. É hora nesse momento da gente falar sobre o reino de Deus, porque quem pode nos proteger? Quem pode nos guardar? Quem pode nos livrar de uma possível cilada? Quem pode nos livrar de uma maldição satânica? Quem pode nos trazer uma bolsa de compra quando nós estamos numa crise financeira, onde não temos emprego, onde nós estamos passando por uma tribulação muito grande, onde nós não temos nada? Somente uma criança pode ser abençoada dessa maneira. Somente uma criança pode ver a presença de Deus dessa maneira. Sabe por quê? A criança está lá inocentemente. A criança, se a mãe não abraçar ela, se a mãe não apalpar ela, ela não vai se sentir protegida. Mas quando a mãe faz isso com ela, ela vai se sentir confiante.
naquela mãe, ela vai sentir que tem uma mãe, que tem uma família, que tem tudo assim. Nós temos que ser diante de Deus. Se nós formos submissos a Deus, colocando no nosso coração esse reino, o que estará acontecendo na nossa vida? Estaremos nos convertendo como que fôssemos uma criança, dependendo de Deus para tudo. Glória a Deus. Dependendo de Deus para nos dar vida, dependendo de Deus para nos dar conforto se precisamos, dependemos de Deus para nos ajudar numa possível guerra, dependendo de Deus para abrir porta onde o homem está querendo fechar todas as portas e a gente ficar sem porta nenhuma aberta. Deus está ali, amado. Então o reino de Deus é esse. O reino de Deus tem que ser falado e tem coisas muito maiores. Então você vê euzinha, eu falo euzinha bem pequenininha, eu não sei de nada, eu não sou teóloga, eu não sou nada, mas eu oro. E quando eu oro por pessoas que estão por aí passando fome, passando necessidade. Meus filhos, se me verem, eles dizem, não é minha mãe. Porque minha mãe fala lá na igreja, mas o comportamento dela, eu olho para a cara dela e vejo ela uma pessoa normal. Somos normais. Somos pessoas normais. Não melhor, não pior do que ninguém. Mas queremos ter o nosso coração de criança na presença de Deus. Como criança na presença de Deus. Sou dependente de Deus. Você precisa depender de Deus para arrumar um serviço para você. Você precisa ser dependente de Deus para arrumar uma garantia para você ficar bem. É isso que Jesus queria passar para os discípulos e para todas as pessoas que estavam vindo. Ele dizia assim, olha gente, o reino de Deus está entre vós. Se estamos falando do reino de Deus agora, nós estamos vivendo a fé do reino de Deus. Senão não estaríamos nessa posição. Amém? Glória a Deus. Senão não estaríamos aqui dessa situação. Mas não é fácil, amado. Você vê a luta. Você tem que vencer a sua luta. Você tem que vencer a sua luta. Eu tenho que vencer a minha luta. Nós temos que vencer, porque o inimigo não fica satisfeito quando você está recebendo algo. Porque nós estamos tratando de salvação de alma, nós estamos tratando de libertação, nós estamos tratando de, na hora do sufoco, Deus nos guiar, Deus nos dá aquilo que precisamos, nós estamos tratando dessas coisas, as demais coisas vos será acrescentado. Glória a Deus. E ele fala aqui, olha, só para aqui finalizando, eu lhes digo a verdade, todo aquele que se recusar, ele diz assim, deixe que as crianças venham a mim, porque o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a uma criança, glória a Deus. E eu lhes digo a verdade, todo aquele que se recusar a vir a Deus como uma criança, nunca lhe será permitido entrar no seu reino. Todos que se recusar virá uma criança na presença de Deus. Então hoje, sabe o que está acontecendo agora? Está caindo a nossa maturidade por terra. Porque você está recebendo uma palavra forte. Então está caindo uma maturidade. Eu tenho 30 anos. Para Deus você é uma criança. Para o Senhor, se você estiver recebendo a palavra dele, você é uma criança. Que ele quer te proteger, ele quer te guardar. Mas você, para Deus, é como uma criança. Para Deus, para entrar no reino do céu, tem que ser criança. Tem que se converter e se voltar a ser criança. Glória a Deus. Nicodemos era um grande homem letrado da época. Nicodemos era
uma autoridade, ele era uma autoridade religiosa daquela época. Então ele chegou para Jesus e perguntou para Jesus, Jesus, o que a gente pode fazer para herdar o reino dos céus? Jesus pegou, virou para ele e falou assim, para você herdar o reino dos céus, você tem que nascer da água e do Espírito. Da água, que você tem que testemunhar que é de Jesus. Testemunhar para todo mundo ver. E do Espírito, é que você tem que aceitar a unção do Espírito na sua vida. Tem que aceitar o que Deus quer fazer de você, não o que você quer fazer de Deus. Porque nós queremos dar ordem a Deus. Pai, faça isso, faça aquilo por nós. Mas nós estamos numa época de pandemia. Pandemia é falada continuamente, porque nós estamos vivendo. Se muitos morrerem, Deus continua sendo Deus. Não vai adiantar, porque Deus vai continuar sendo Deus. Se muitos forem salvos da morte, Deus é Deus. Então, o que fica é você saber que nós temos que nos reverenciar, nos humilhar na presença de Deus, perder a nossa autoridade e dizer nada sei, nada sou, mas nesse momento eu invisto a minha vida, entrego na mão de Deus, porque Ele é realmente o reino entre nós, Ele é o Deus que está no meu coração. Amém, gente? Glória a Deus. Vocês entenderam a mensagem? Então é isso aí que o Espírito Santo de Deus está falando para vocês nessa noite. Agora vocês têm que pegar essa mensagem e colocar no coração e dizer que a profundidade dessa mensagem é que você só vai se sentir abençoado totalmente por Deus quando você vê que o seu coração é como um coração de criança. É como um coração de criança, que você não leva a sério o que as pessoas falarem de você, que você, se as pessoas emburrar para você, você não está nem aí, você tem que obedecer a Deus, continuar a vida. Se a luta vem, você vai lá, trava a luta, diz eu estou na batalha para ganhar, é vencer ou vencer. E o Senhor é Deus comigo, e eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma criança, mas o Senhor é Deus comigo. E eu posso todas as coisas, é no Senhor que vai me fortalecer. E você só vai entender isso aí quando você estiver se sentindo criança. Enquanto você não tiver o coração de criança, você não vai entender o reino de Deus.